Olá, meu nome é Rebeca Alves da Silva e, juntamente com meus colegas, hoje iremos falar sobre pedagogia diferenciada. Somos do grupo 6 da turma de Pedagogia, noite 1. Ficamos com o capítulo 6 do artigo de Philippe Perrenaud, professor da Universidade de Geneve. Pedagogia diferenciada das intenções à ação. Dando continuidade, mesmo quando se vê explicitamente o ciclo de aprendizagem como uma alternativa à organização da escolaridade em anos de programa, há razões que não se devem à má vontade ou à incoerência dos atores, mas à grande dificuldade de pensar a organização da escolaridade obrigatória em larga escala, sem reinventar os graus, nas representações e nas práticas, senão nos textos. Como explicar a persistência de uma pedagogia que permanece indiferente às indiferenças ou que, na melhor das hipóteses, não as leva em conta senão de modo marginal, em proporções irrisórias em relação à amplitude das variações? Essa relativa inércia não significa que ninguém se preocupe com o problema, mesmo que, como veremos adiante, a vontade política de luta contra o fracasso escolar continue incerta. As sociedades desenvolvidas confrontam-se com desafios demais para que as classes dirigentes queiram criar o fracasso escolar apenas com a finalidade de garantir a transmissão de seus privilégios e a produção das hierarquias sociais. O que seria uma pedagogia diferenciada? A tarefa atual da escola é conseguir reconhecer as diferenças ao nível dos diferentes ritmos de aprendizagem, de interesse e de capacidade, reconhecer a pluralidade de seus alunos, encontrar estratégia de adaptação e desenvolvimento que a todos respeite e a todos inclua. Hoje é consensual que todos os estudantes são diferentes, ou seja, têm relações diferentes com o saber, interesses diversos, estilo próprio de aprendizagem. A pedagogia diferenciada é uma perspectiva de educar que propõe uma ação pedagógica centrada no aluno ou em grupos específicos, ajustada às necessidades de cada um. Nesta pedagogia, o professor tem planejamento para atender às diferenças, porém, essa linha não propõe um atendimento individualizado, propõe indicar a personalização de formação, a interação, a socialização e escola, bem como o educador deve criar condições para conhecer os estudantes. Na escola primária, no colégio, no ensino médio, a individualização dos percursos de formação depara-se com a estrutura do curso em graus ou em níveis anuais, sobre o trabalho de professores e alunos, sobre o ângulo da progressão das aprendizagens. Dando continuidade, a organização pedagogia é assunto de quem? A questão da organização da escolaridade interessa normalmente aos historiadores e aos sociólogos, aos especialistas em educação, comparadas por outras razões aos responsáveis pela administração escolares. Os ciclos de aprendizagem, uma noção ambígua. Para o dicionário Petit-Robert, um ciclo de estudo designa uma sucessão de graus consecutivos, por exemplo, do primeiro ao quarto ano do ensino médio. É, portanto, uma sequência de anos de programa, que mantém sua identidade própria. Um ciclo de aprendizagem é frequentemente concebido como um ciclo de estudo no qual se teria limitado a reprovação. Por exemplo, o tempo durante o qual nos perguntamos como se opera a passagem de um grau a outro dentro de um ciclo, ou se um aluno pode pertencer a mais de um grau, significará que não rompemos verdadeiramente com a ideia de uma sucessão de graus, mesmo que sejam mais permeáveis e melhor articulados do que em um curso clássico. Mesmo nos sistemas educativos que introduzem os ciclos de aprendizagem em larga escala, estamos longe de um abandono claro e explícito dos graus anuais. Os textos oficiais não renunciam, ao contrário, a mencioná-los sem dúvidas para tranquilizar os pais e professores.
A nova política para a escola, introduzida na França pela Lei de Orientação de 1969, mantém uma referência aos graus: grande seção de material, curso elementar, curso preparatório 1 e 2, curso médio 1 e 2. Ela simplesmente insiste na continuidade educativa, com objetivos de final de ciclo comparados ao nível de exigência do último grau. E, em princípio, um acompanhamento dos alunos pelos mesmos professores ou pela mesma equipe pedagógica durante toda a duração do ciclo. Dando prosseguimento. Enfrentar o horror ao vazio é o medo da desordem. O desafio é evitar o aumento da desigualdade que suscitaria qualquer funcionamento demasiadamente anárquicos dos ciclos. Qualquer orientação, por demais laxistas, das aprendizagens. Não se aprende sozinho. As crianças e adolescentes só aprendem se colocando em situações de aprendizagem que se tornem ativos. Essas situações devem ser criadas e organizadas de um jeito lúdico, onde haja interações entre eles. Deve-se, então, criar dispositivos didáticos e entregá-los ao que se poderia chamar de espaço-tempos de formação. Dando continuidade de considerações finais, conclui-se que, para que haja uma aprendizagem, tem que haver uma interatividade didática entre os alunos. Conclui-se também que não se pode fazer de uma completa profissionalização do ofício de professor um pré-requisito à criação de verdadeiros ciclos de aprendizagens. Dando prosseguimento, é uma questão de Ctrl+C e Ctrl+V. Não se pode responsabilizar um professor pela criação dos ciclos, pois a criação desse ciclo é mais vantajoso levando em conta a cooperação e mostrar a prática. Sabem falar, mas não sabem pôr esse plano em prática. Se torna um risco, pois é algo que ninguém tem certeza se vai funcionar ou não. Algo incógnito. Aí eles garantem apenas que funciona, pois não tem solução ainda porque não funciona. Conclusões finais. Concluímos que não se trata de ver mais claramente para progredir dos obstáculos clássicos. A inovação vale igualmente para as situações que os levam a escutar, ler, observar, comparar, classificar, analisar, argumentar, tentar compreender, prever, organizar, dominar a realidade simbolicamente e na prática. Discentes participantes deste grupo: Adriano Santos de Souza, Albertina Pereira Madureiro, Aline Araújo de Souza Silva, Antônio Rodrigo Lopes da Silva, Denise Lobato Costa, Edivânia Araújo de Souza, Elane de Almeida Souza, Eliane Soares Ferreira, Eliene Ferreira de Jesus, Elitânia Costa Ferreira de Souza, Jackson Santos Castro Júnior, Josiele Nascimento Mesquita, Jusilene de Jesus Lopes, Larissa Suelen Cabral de Jesus, Letícia de Nazaré Cunha Vasconcelos, Maria Luísa Souza Galvão, Maria Risonete da Silva Martins, Maria Sueli Lima Souza, Maria Zilda Silva Siqueira Magalhães, Marlene Santos do Nascimento, Melaine Marcele Lima da Silva, Pamele Elise Oliveira Martins, Patrícia Torres de Souza, Patrícia Araújo dos Santos, Rebeca Alves da Silva, Ronalva Barbosa Lima, Sara Suelen Galvão Matos, Silvana Queiroz da Costa, Tássia Sabrine Martins Barbosa, Vanderleia Moreira de Lima, Uena Lima Silva. Me chamo Patrícia Torres, estou aqui com duas universitárias, a Silvana Queiroz e a Pamela Martins, para falar do tema da dificuldade de pensar em uma escolaridade sem graus anuais. Silvana, com base no que você sabe sobre as críticas que ocorrem entre pedagogo, me fale um pouco sobre por que essas críticas ocorrem entre eles. Bom, eu acredito que as críticas ocorrem entre todos os países. É fundamental e importante e marca a diferença entre eles.
Para você, quais são os pontos positivos e negativos com relação ao conceito de competência que as escolas querem desenvolver? Com relação ao conceito de competência que desenvolve, o uso desse conceito de empresa atualmente é um processo de diferença. Já pelo lado negativo, a evolução do mercado de trabalho do mundo econômico, a noção de competência tomou o lugar da noção de qualificação. E quais são os impactos que esse método causou na sociedade? Criou a desigualdade e a precariedade, individualizou o tratamento das pessoas e criou flexibilidade em prejuízo do trabalhador. Do seu ponto de vista, é responsabilidade das escolas? Bom, eu acredito que a escola não é responsável pelas relações das forças que travam no mundo. Ela também não pode mudar o capitalismo. A escola faz parte da sociedade e não pode ser responsabilizada por tais fatores. Agora aqui um pouco com a Pamela, que ela vai falar sobre o tema profissionalização do professor e um pré-requisito. O professor é o ciclo de aprendizagem, levando em consideração a individualidade de cada um e é gerido por equipes, que também deve ser passada para os alunos a questão de ter segurança individual e também saber interagir e trabalhar em grupos. Transparência, medo, riscos acompanham esse profissionalismo. Diante das diversidades e responsabilidades que lhe é atribuída. É claro que também isso é uma mínima contribuição desses pré-requisitos, porque esse profissionalismo vai muito além, pois sua amplitude é extraordinária. Encerramos aqui a nossa entrevista. Espero ter levado um pouco de conhecimento até vocês. Obrigada, boa noite. Boa noite, turma. Venho falar sobre a estrutura, tempo, espaço e formação. Bernoulli avalia que o tempo deve ser respeitado para cada aluno desenvolver o seu conhecimento pedagógico. O profissional deve ter uma boa formação para que ele possa vir transferir um conhecimento eficaz para cada aluno. Sem contar que o aluno deve ter uma boa estrutura para que o aprendizado dele possa ser de amplo conhecimento. E o profissional pedagógico deve sempre respeitar o espaço para que o aluno não se sinta um aluno fracassado em uma formação continuada. O aluno deve ser respeitado os seus limites adequadamente para que ele possa se sentir seguro mediante o conhecimento que a ele é passado. Então, para os professores de hoje, a visão que eles têm é que eles necessitam de mais tempo, mais espaço e de uma boa estrutura para que eles possam transmitir um bom conhecimento eficaz para que o aluno possa se sentir mais seguro mediante ao conhecimento transmitido para eles. A tendência renovada vem mudar a educação. Mesmo sendo liberal, não é mera transmissão. O aluno é o centro da pedagogicação. O seu nome completo é renovada progressivista. Aprender e descobrir. O aluno é cientista. Aprender experimentando. Ele é o protagonista. A escola promove a total satisfação, se adapta ao social, dispõe de integração, valoriza a experiência, fruto da interação. O saber é construído, aprender é fazer. Pesquisa em natureza, a escola deve ter. O aluno descobre e constrói seu saber. A escola renovada também ativa ou nova, possui trabalho em equipe, coloca soluções à prova, desenvolve a mente e o saber se renova. O professor facilita o real aprendizado, motiva e estimula, deixando seu legado, e pelos seus alunos o professor é lembrado. Avaliar a aprendizagem não é valorizar punição. Na escola renovada existe outra concepção, o esforço e o êxito contam na avaliação. O papel da escola, aqui nessa tendência, é atender os alunos, valorizar sua essência, adequa a sociedade a saber com experiência. Entre professor e aluno tem que haver uma relação. É necessário aprender dentro da educação, pois o aluno depende de muita interação. É renovada progressivista, contraria o tradicional, critica a sociedade, assume a função social, valoriza as vivências como algo crucial. É contra o autoritarismo essa tendência falada, é a visão de ensino, liberal mas renovada. O professor não manda, sabedoria é vivenciada. Aqui o desenvolvimento será sempre respeitado, pois o fazer do aluno vai ser mais valorizado. Tem a sua voz ouvida e não mais ficar calado. O aluno aprende, o professor incentiva, e a ação de fazer se mantém sempre viva, porque essa escola também se chama ativa. O interesse do aluno aqui é prioridade. O professor na escola não tem toda a autoridade, vai buscando ajuda a aprender de verdade.
E para poder finalizar, não podemos esquecer quais foram os autores. A gente precisa saber, pois não vamos embora sem antes conhecer. Na tendência renovada, nós temos os principais. São Dewey e Montessori, para não esquecer jamais. Também temos Piaget, Declore e seus ideais.